Olá pessoal, boa noite, Pai seja com todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer uma reflexão de tudo que nós estamos passando no nosso país. E parece que as coisas, em vez de melhorar, vai piorando. Mas a igreja tem uma visão diferente. A igreja, ela tem que ter uma visão espiritual. Então, a minha oração hoje é em direção a manter a visão espiritual da igreja, do crente. Mesmo que não estamos na igreja, mas nós somos espirituais. Você tem um Espírito Santo. Porque o trabalho do diabo é cegar, é fazer com que as pessoas desacreditem em Deus e não vê possibilidade, não vê solução naquilo que está acontecendo. Então eu quero ler aqui uma passagem da Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4, que diz assim, olha, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz assim, olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, qual é o trabalho do diabo? Qual é o trabalho do diabo diante dessa situação? Qual é o trabalho do inimigo de Deus, que é o nosso adversário? Qual é o trabalho dele? É tentar cegar a nossa mente, a nossa visão espiritual, nós como igreja, e começar a olhar para as coisas e ver que é assim mesmo, não tem mais jeito, e tirar assim a igreja do foco, tirar a igreja da direção, Então, uma pessoa cega, ela está impedida de ver, ela está impedida de andar com liberdade, de conhecer os seus espaços. Uma pessoa cega. E quando nós jogamos para o mundo espiritual, a pessoa cega espiritualmente, ela não consegue enxergar a ação de Deus. Ela não consegue enxergar, por mais que você fala, por mais que você orienta, mas ela não consegue enxergar. É que nem uma pessoa que ela é cega fisicamente, ela é cega, não consegue enxergar. Ela vê o que está acontecendo, ela sente o que está acontecendo, ela sofre, mas ela não consegue enxergar. Que nem um fogo. Quando você leva uma pessoa que é cega diante de um fogo, e ela não enxerga o fogo, mas se ela colocar as mãos sobre o fogo, ela vai ver que o fogo vai arder nas suas mãos, mas ela não está vendo. Então assim a pessoa que ela tem uma cegueira espiritual, ela está sofrendo, que nem todos estão sofrendo, mas só que ela não tem o discernimento, não consegue ver e não consegue entender o mundo espiritual. Ela não consegue. Então por isso que a igreja, ela tem que se esforçar, o cristão tem que se esforçar para não perder essa visão espiritual, para dar uma informação do reino de Deus. Porque diante dessa toda situação, o diabo está tirando proveito, está assolando a humanidade. E a igreja, qual é o papel dele em direção à igreja? É trazer uma cegueira espiritual. Trazer uma cegueira espiritual. E quando nós não conseguimos ver, não tem como nós agirmos.
E quando eu não consigo ver, não tem como Deus agir. Porque quando você está perto de uma pessoa que ela é cega, a sua linguagem é diferente. Você não consegue, muitas vezes, comunicar com a pessoa. Você está perto, você quer ajudar, mas muitas vezes não sabe como. Em Isaías, no capítulo 59, versículo 10, assim: não conseguimos ver o agir de Deus. Quando eu tenho uma cegueira espiritual, eu não consigo ver o agir de Deus. Então, as pessoas, diante dessa situação que nós estamos vivendo, elas não conseguem. Elas estão apavoradas. E parece que resolve um problema, vem outro, resolve um, vem outro. Então, nós precisamos nos apoiar em Deus e buscar de Deus um milagre, uma ação, uma estratégia, para que possamos, assim, estar firme, para quando as pessoas vierem nos consultar, conversar conosco, podemos ter uma palavra de solução, de fortalecimento, para que as pessoas possam estar sendo vitoriosas. Como que as pessoas vão ser vitoriosas? Como que as pessoas vão avançar? Sendo que elas não têm uma visão espiritual, não conseguem ver a guerra, a batalha no mundo espiritual, porque está travada uma batalha no mundo espiritual, porque o diabo está tirando proveito disso para atacar a humanidade. Então, quando nós começamos a caminhar diante de uma situação dessa, a atitude da igreja é diferente. A igreja tem que orar, a igreja tem que jejuar, a igreja tem que orientar as pessoas. Você vê que existe um ataque muito forte diante da igreja, que não tem mais culto. Os templos estão fechados. Mas só que o Espírito Santo que foi derramado sobre a terra no dia do Pentecoste, ele foi derramado na vida de cada pessoa, individual. Individual. Então você tem um Espírito Santo, eu tenho um Espírito Santo. Nós levamos a visão espiritual para as pessoas. Nós levamos a visão espiritual para as pessoas, para que as pessoas possam ver Deus agir. Temos que, pela fé, olhar para Cristo, para vermos a glória de Deus resplandecer. Então existe duas fés. Existe a fé terrena e existe a fé natural. A fé terrena e a fé espiritual. Tem a fé natural e a fé sobrenatural. Então, vai desenvolvendo sobre nós esse comportamento. Então, quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo transforma esta fé natural em uma fé espiritual. A fé espiritual me leva a crer em Jesus, a confiar em Jesus, a obedecer Jesus. Então, esta fé, que era natural, agora é espiritual, diante de situações adversas, ela se manifesta como uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural, ela atrai a glória de Deus. Então, esse momento que nós estamos passando, que a igreja está passando, o cristão está passando, você está passando, nós estamos passando, esta fé, ela tem que ser sobrenatural. Porque estamos diante de um problema muito grave, muito difícil, que vai passar muito tempo para ser resolvido. Então a igreja, o cristão,
ele tem que atrair a presença de Deus, a glória de Deus. O comportamento dele é diferente. O agir dele é diferente. O agir dele é diferente. Por quê? Porque a visão dele é diferente. Ele tem um Espírito Santo. Ele tem uma visão espiritual. No Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 14 e 15, né? Então, nós vemos assim lá que está escrito: assim como Moisés levantou a serpente numa haste, no meio do arraial, e todos aqueles que eram picados por uma serpente, Moisés pegava e levava essa pessoa até aquela serpente de metal, e falava para a pessoa olhar para aquela serpente, olha para ela, e a pessoa olhava e era curada. Assim somos nós hoje. Nós que temos uma visão espiritual, você que tem uma visão espiritual, você tem que olhar para Jesus. Olha para Jesus e seja curado. Olha para Jesus e recebe a tua vitória. Recebe a tua vitória. Então, quando nós olhamos para Jesus pela fé, quando nós olhamos para Jesus, tendo um comportamento de cristão, sabendo que é um momento de luta, é uma batalha, mas que você tem uma visão espiritual. E essa visão espiritual vai ajudar você, vai ajudar a sua família, vai ajudar as pessoas que te cercam, vai colocar uma direção, vai levar essas pessoas até Jesus. Quando as pessoas estiverem desesperadas, angustiadas, você vai falar: olha para Jesus. Olha para Jesus e seja curado, seja liberto. Seja liberto. Temos que tomar cuidado com a cegueira espiritual. Por nós estarmos muito tempo sem cultuar, podemos perder essa visão espiritual. As informações que chegam podem atrapalhar a nossa visão. E passamos a ter uma visão terrena. Não conseguimos enxergar mais a vontade de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Uma cegueira espiritual nos atrapalha e atrapalha muitas pessoas. Mas que hoje você possa guardar essa palavra. Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não chegasse até ela, não resplandecesse na vida dela, não se tornasse uma luz na vida dela. Então eu quero orar nessa direção. Eu quero que Deus assim traz uma visão espiritual, que você possa ter um discernimento espiritual. Uma batalha espiritual está travada. Está existindo uma grande guerra no mundo espiritual. E a igreja tem essa visão. A igreja tem essa consciência. E nós somos igreja. A nossa luta não é contra a carne. E nem contra o sangue, não é contra as pessoas, mas contra os principados, contra as potestades no mundo espiritual. Quero que você feche seus olhos. Eu vou orar nesse momento. Que Deus possa alcançar a sua vida, a sua casa, possa alcançar a sua despensa, que não falta o pão.
eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu faço uma oração agora, Pai. Diante da situação que o nosso país está vivendo. Mas eu chego diante de Ti como pastor, como sacerdote, nesta igreja vazia, mas eu levanto um clamor pelos Teus filhos que estão nas suas casas, que não sabe como vai ser o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a nossa esperança está em Ti. O Senhor tem os Seus filhos remidos na terra, escolhidos, separados, que carregam o Teu Espírito Santo, que tem uma visão espiritual, que tem um discernimento do mundo espiritual. Nós clamamos agora, Pai, eu e cada um aí nas suas casas. Eu peço, Senhor, que o Senhor ajude os Teus filhos nesse momento tão difícil. A Tua igreja conserva, Senhor, a visão espiritual. Senhor, abençoa os pastores, nossos líderes, abençoa os nossos governos. Deus abençoa, Senhor, os nossos governantes, dê sabedoria, traz paz naquele lugar, traz paz, afasta toda a ira. Senhor, abençoa os profissionais da saúde, dê força, dê graça para eles, cerca com Tua presença. Senhor, livra, Senhor, desta peste, que eles venham a combater esta peste, ela perca as suas forças. Senhor, que possamos voltar à normalidade. Tem misericórdia, Senhor, das empresas, dos empresários. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, não deixa faltar o pão sobre a nossa mesa. Suple a nossa necessidade. Eu oro no nome de Jesus. Que os Teus filhos busquem a visão espiritual. Precisamos dessa visão espiritual. Precisamos guerrear no mundo espiritual, Pai. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Eu faço esta oração esta noite, crendo, Pai, que o Senhor vai nos atender, vai nos atender. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 18 horas, estaremos aqui novamente na igreja para pregar para vocês, para trazer uma palavra de fortalecimento. A igreja vazia, mas um dia veremos essa porta do templo aberta e todos entrando para regozijar em Cristo Jesus. Deus abençoa, guarde esta palavra, não deixe a cegueira espiritual tomar conta da sua vida. Fica firme com Jesus, olha para Ele, porque a sua vitória, a sua cura está nele. Amém. Deus abençoe.